Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a paz. Preparados pra jornada, as bagagens sobre o chão. Tudo que precisávamos estava em nossas mãos. A estrada se estreitava, as bagagens não podiam ir. E viajando a cavalos, muita coisa ficava ali. Subindo pela estrada mais estreita ficava, nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado. Tornava-se perigoso a viagem continuar, encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Para não cairmos, à parede nos achegamos. As bagagens interferiam, para trás as deixamos. E por um tempo temerosos nós ficamos, nossos corpos tremiam, desistir jamais pensamos. Subindo pela estrada mais estreita ficava, nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado. Tornava-se perigoso a viagem continuar, encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Os cavalos para trás deixamos, temerosos continuamos. No céu desceram cordas e então nos equilibramos, pois ao longo do caminho o céu nos guardava. Era tudo que havia para seguirmos a jornada. Subindo pela estrada mais estreita ficava, nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado. Tornava-se perigoso a viagem continuar, encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Ouvíamos os clamores dos que ficavam para trás, mas a escolha fora deles. Dissemos desistir jamais. A parede que era bela, com sangue manchada estava.
Se outros conseguiram por ali passar, também nós poderemos, subindo pela estrada mais estreita ficava. Nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado. Tornava-se perigoso a viagem continuar. Encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Perto estava do caminho findar, do outro lado avistamos um incomparável lugar. Com angústia perguntamos quem as cordas segurou. Certamente ninguém, mas o próprio Deus recompensa nos outorgou. Subindo pela estrada mais estreita ficava. Nos movíamos para frente e havia um precipício ao lado. Tornava-se perigoso a viagem continuar. Encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Encurtava-se o caminho, mas queríamos chegar lá. Glória a Deus. Não ando só.
Amém. Deus seja louvado. Bom dia a todos. Bom dia, irmão Rubens. Bom dia. Deus seja louvado. Nós vamos dar continuidade aqui à nossa adoração e eu vou fazer a primeira oração e você faz a segunda, como de costume, tá certo? Combinado. Oremos então. Santíssimo Deus, Paizinho Todo-Poderoso, muito obrigada, Senhor, por mais esse amanhecer. Te louvamos porque entendemos que Tu és um Deus grandioso, um Deus amoroso, que está sempre à nossa disposição. Por isso estamos aqui, Pai, com o nosso coração cheio de gratidão. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade de acordar nesta manhã, de ouvir o cantar dos pássaros. E nós aqui estamos, com todas as nossas faculdades funcionando. Por isso te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque todos os dias o Senhor insiste conosco e nos traz aos teus pés para ouvir, para aprender mais desse amor infindo do Senhor. E hoje o Senhor escolheu o teu servo, Rubem, capacitando-o de modo singular para nos transmitir a vossa carta. Por favor, Senhor, continue abençoando este teu servo. Continue a falar com ele, a dar a ele todo o suprimento necessário para que a tua palavra seja transmitida a todo o povo, língua e nação através dele, de modo especial, neste lugar que o Senhor preparou para que pudéssemos te adorar hoje. Conceda-nos, Senhor, a alegria de contemplar a tua face, tanto a nós aqui pelo Zoom, quanto os nossos irmãos no YouTube, e aqueles que ainda assistirão em tempo remoto. Ó Senhor, eu sei que tu podes. Então, por favor, Deus, envia o teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Manifeste o teu poder. Nós cremos, Senhor, e queremos dar-nos a plenitude do teu Santo Espírito. Fica conosco. É o que eu te peço e já te agradeço no doce nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Querido bom Pai, que estás mais alto dos céus, louvado seja o teu nome. Agradecemos, Pai, o privilégio de estarmos aqui e, apesar da distância física, podemos estar juntos a louvar o teu nome e a aprender mais sobre ti, bom Pai. Te peço que possas abençoar este estudo que vamos ter agora, que possa ser um estudo vindo da tua parte, bom Pai, e que possa realmente trabalhar no nosso coração para nos aproximarmos mais de ti, para termos a certeza que tu és um Deus que nos ama,
que quer nos dirigir e que está no comando deste universo, meu Pai. Abençoa a mim e a cada um de nós, que possamos estar imbuídos no Teu Espírito. É aquilo, bom Pai, que te pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Irmão Rubem, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que o Senhor continue a falar através de ti, que a mensagem seja uma bênção para todos nós, como sempre tem sido. Deus seja. Olá a todos mais uma vez. Vamos então dar continuidade ao estudo de ontem. Mais uma vez peço desculpa que o combinado era eu estar lá em Portugal, no meu pequeno estúdio, no meu escritório, mas estou aqui em África e a internet aqui não é assim muito rápida. Por isso vamos ver se corre bem, se pelo menos o som chega em boas condições para vocês. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã para podermos todos estar a ver o PowerPoint. E vamos lá ver. Ok, penso que já devo estar. Muito bem, o tema de hoje é Ellen White e a sacudidura. Nós vamos, durante os próximos minutos, estudar então a importância que Ellen White tem nos eventos finais. Nós já vimos ontem que realmente tem um papel fundamental. Por exemplo, ontem estivemos a ver nesta luta que vai haver no futuro entre a lei de Deus e a lei dos homens, entre o sábado e o domingo. Nós vimos ontem que nesta luta, digamos assim, patrocinada por aquilo que são as potências da profecia de Apocalipse 13, da besta do mar, os Estados Unidos, a besta do mar, Roma papal, a besta da terra, os Estados Unidos. Nós vimos que realmente estes dois poderes vão querer implementar a lei dos homens, obrigar o mundo digamos assim, a parar um dia por semana, e esse dia será o domingo, em oposição à lei de Deus. Ora, nós vimos que a Bíblia, apesar de nós não termos feito um estudo detalhado, a Bíblia fala exatamente disso em Apocalipse 13. Nós juntamos Apocalipse 7 com Apocalipse 13 e fomos realmente estudar o que é o selo de Deus, o que é a marca da besta. Iremos chegar à conclusão, então, que serão uma luta entre estes 2 dias, entre basicamente a lei de Deus e a lei dos homens. No entanto, apesar de Apocalipse dizer que os homens vão ser enganados, a Bíblia não especifica quais são os argumentos que irão ser usados para enganar o mundo. No entanto, nós fomos ao livro Grande Conflito, o livro de Ellen White, e nós vemos lá exatamente quais são os argumentos que vão ser utilizados. Então nós por aí podemos chegar a uma conclusão simples. A conclusão é: nós temos uma revelação com detalhes adicionais que Deus deu a Ellen White, que são fundamentais para nós não sermos enganados no tempo do fim. E foi resumidamente a mensagem de ontem. No entanto, eu queria ir um pouco mais longe na mensagem de hoje. E hoje nós vamos explorar, então, uma doutrina que seguramente já ouviram falar, que é a sacudidura. Então, vamos começar por fazer aqui uma abordagem resumida ao livro do Apocalipse e a importância que realmente que o Espírito de Profecia tem no tempo do fim. Em Apocalipse 12, 17, diz-nos o seguinte: e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Ora, muitas vezes quando nós lemos este texto, eu costumo perguntar, mas quem são estes? Quem são estes
que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quem são estes que realmente este texto se refere? É que este texto é extremamente claro. Estamos em Apocalipse 12, e o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. São duas características fundamentais aqui realmente na descrição do povo de Deus. Ora, eu gostava muito de dizer, já agora neste momento, em que eu sou este grupo, ou que nós somos este grupo. Mas a realidade é que isto é algo que nós não podemos afirmar já. Porquê que não podemos afirmar já? Porque se nós formos um pouco atrás, como vamos ver daqui a bocado, se calhar nós não somos bem ainda este povo que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Mas antes de avançarmos, eu queria que nós pudéssemos focar no que quer dizer esta segunda parte, ter o testemunho de Jesus Cristo. Guardar os mandamentos de Deus, facilmente nós conseguimos identificar. Guardar a lei de Deus é uma característica muito importante para o povo de Deus, mas se repararem, a segunda parte tem o testemunho de Jesus Cristo. Ora, se nós compararmos isso com Apocalipse 19:10, o que é que nós podemos ver? Em Apocalipse 19:10 diz: Então me lancei a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: Olha, não faças tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que tenham o quê? O testemunho de Jesus. Ou seja, aqui neste texto de Apocalipse 19:10, fala na mesma no testemunho de Jesus, mas agora dá detalhes adicionais. O que é que quer dizer isto do testemunho de Jesus? Diz: Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, basicamente, o texto de Apocalipse 12 está-nos a dizer que o povo, no tempo do fim, que vai levar as 3 mensagens angélicas a todo o mundo, tem 2 características. Guarda a lei de Deus, ou seja, é um povo que segue a Bíblia, segue a palavra do Senhor, mas também tem o quê? O espírito de profecia. E pegando neste texto e fazendo um paralelo com o texto de Apocalipse 22, 8 e 9, o que é que nós temos? Diz-nos que, quer numa situação, quer na outra, nós temos o mesmo episódio. Temos João, que está a ter uma visão que o comove de tal maneira que ele se prostra nos pés do anjo para adorá-lo. E das 2 vezes o anjo diz: Não faças isso. Não me adores a mim, só podemos adorar a Deus que está no céu. Mas desta vez ele explica então que o testemunho de Jesus é o quê? Diz-nos, a segunda parte da Apocalipse 22, prostei-me aos pés do anjo, que me mostrava para o adorar. E ele disse-me, assim como o Apocalipse 19, não faças isso, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. E estes teus irmãos, que em cima ele disse que é o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia, o que é que diz agora? Os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então, basicamente, nós comparando o Apocalipse 12 com 19, com 22, nós concluímos o seguinte: os verdadeiros adoradores de Deus no tempo do fim são aqueles que não só guardam as palavras deste livro, guardam os mandamentos de Deus, mas também têm o quê? O espírito de profecia. Têm profetas. Então nós vemos que é muito importante este ponto, e eu peço que vocês fixem bem este ponto, que vamos precisar dele no final desta mensagem. O texto diz claramente o quê? Que o povo no tempo do fim guarda a lei de Deus, guarda os mandamentos de Deus, e tem profeta, tem o espírito profético. E isto é muito, muito importante para nós tirarmos uma conclusão no final do estudo de hoje. Então, quem são estes profetas? Amós 3:7 diz claramente que certamente o Senhor não fará coisa alguma
sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Ou seja, sempre que Deus tem uma mensagem para entregar ao seu povo, ele escolhe homens ou mulheres para realmente os transformar em profetas que vão trazer essa mensagem. E como é que vem essa mensagem? Joel 2 nos diz que as profecias ou o espírito de profecia não é uma coisa apenas do passado, mas é um dom que irá estar presente até o tempo do fim. Dizia que acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Ou seja, o cânon bíblico não encerra o serviço dos profetas, e continuará a haver profetas, segundo aquilo que diz realmente a palavra do Senhor. Nós confirmamos isto pelas palavras de Paulo. Por exemplo, Paulo em Efésios capítulo 4 nos diz que é o Senhor que escolhe uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas. Ou seja, dentro da igreja do Senhor, todos os dons são necessários. E o dom de profecia é um desses dons. Aliás, ele é muito claro, o apóstolo Paulo, que em 1 Coríntios 1 diz que dentro do povo de Deus, nenhum dom deve faltar. Como diz 1 Coríntios, como o testemunho de Cristo foi confirmado entre vós, de que maneira nenhum dom vos falta, e um desses dons é o espírito de profecia. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que ela não vai ter o cumprimento de todos estes versículos que nós estamos a ler, e que agora no tempo do fim, o Senhor escolheu o mensageiro do Senhor com mensagens importantes, não só de admoestação, de repreensão, de educação, mas também com mensagens relevantes, referentes aos eventos finais, ao tempo de fim deste planeta. Então nós acreditamos que o cumprimento da Apocalipse 12, 17, em que o povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos de Deus, mas é também aquele povo que tem o espírito de profecia. E isto é muito importante para nós entendermos a mensagem de hoje. Mas eu queria vos dizer, e voltando ao que eu estava a dizer há bocado, que este ainda não é, ou seja, nós ainda não somos este povo remanescente que guarda os mandamentos de Deus, que tem o espírito de profecia, que realmente são homens e mulheres que vivem uma vida consagrada ao Senhor. É que Apocalipse, no capítulo 3, diz-nos que hoje nós ainda não somos esse povo. Porque diz que hoje nós somos o quê? Somos a igreja de Laodiceia. Ou seja, somos um povo que se acha rico, como diz o texto, porque dizes rico sou e estou enriquecido e nada tenho falta, mas na realidade nós somos coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ou seja, nós vivemos numa fase espiritual dentro do povo de Deus, em que temos o trigo e temos o joio. E mesmo no trigo, nós temos ainda um povo que precisa de despertar, precisa do derramamento do Espírito Santo para cumprir com a sua missão nesta terra. Então nós temos que entender que este povo que está-nos aqui a falar não é o mesmo que, por exemplo, em Apocalipse 14 diz que vai levar as 3 mensagens angélicas ao mundo. Porque como é que se chama, quais são as características desse povo? Esse povo é que, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Ora, a descrição da igreja de Laodiceia é muito diferente desta descrição de serem irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, se nós olharmos para a estrutura de Apocalipse, se nós olharmos para aquilo que são as características do povo de Deus, nós vemos que em Apocalipse 13 nós temos a igreja de Laodiceia,
Em Apocalipse 14 nós temos 144 mil que vão pregar as 3 mensagens angélicas. Aliás, se nós olharmos para Apocalipse 13 e para Apocalipse 14, nós temos em Apocalipse 13 as armas que Satanás vai usar nos eventos finais, Roma e os Estados Unidos, a besta do mar e a besta da terra. E depois em Apocalipse 14 nós temos a resposta de Deus, a tropa de elite de Deus, os 144 mil que vão levar as 3 mensagens angélicas em todo o mundo, mesmo que a sua vida esteja a ser posta em causa por esse testemunho. Então, alguma coisa tem de acontecer para o povo de Deus ser transformado da igreja de Laodiceia neste remanescente final que tem que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia e que vai seguir nesta missão importante de levar o evangelho a todo mundo. E no alinhamento da profecia, o que é que nós temos? Mesmo antes do aparecimento destes 144 mil, nós temos então o que é a descrição das leis dominicais, que são Apocalipse 13, 11 a 18. Então, vamos criar aqui uma hipótese, ok? Será que a Bíblia nos está aqui a querer dizer que a igreja de Laodiceia se vai transformar na igreja remanescente durante o período das leis dominicais? É que pela estrutura do livro do Apocalipse aparenta ser esse o caso. A igreja de Laodiceia, onde temos o trigo e o joio, onde temos mesmo o trigo, de acordo com a profecia das 10 virgens, está adormecido. E depois temos o quê? Temos as leis dominicais, em Apocalipse 13, 11 a 18, e o surgimento dos 144 mil que vão levar o evangelho eterno a todo mundo. Será que esta estrutura nos está a dizer que é durante as leis dominicais que vai acontecer alguma coisa que vai transformar o povo de Deus? Vamos ler. Vamos abrir o Espírito de Profecia e vamos ler. Diz o seguinte, mensagens escolhidas. Introduzir-se-ão divisões na igreja. Desenvolver-se-ão 2 partidos. O trigo e o joio crescerão juntos para a ceifa. Isto é o que está a acontecer hoje. Isto é a igreja de Laodiceia, em que tem trigo e joio a crescerem juntos. No entanto, o que é que diz a profecia de Amós 9:9? Reparem bem, a profecia da sacudidura é Amós 9:9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o grão do trigo no crivo. E agora o ponto fundamental é, sem que caia na terra um só grão. Ou seja, este texto está-nos a dizer, de Amós 9:9, que vai haver uma sacudidura na casa de Israel, ou seja, no povo de Deus. Não só nos Estados Unidos, não só na Europa, mas em todas as nações. Uma sacudidura universal. Assim como se sacode o grão no trigo. No entanto, nenhum do grão de trigo irá cair no chão. Ou seja, vai haver uma separação sem que... Ok, tivemos aqui uma interrupção. Penso que voltamos. Como eu estava a falar então, estava a falar um pouco sobre a profecia da sacudidura que se encontra em Amós 9:9 e que nos diz claramente que o povo de Deus em todo o mundo será sacudido sem que um só entre o povo de Deus seja jogado fora, como estava a dizer. Mas o texto continua. E o que é que nos diz? Indo para o Espírito de Profecia, haverá uma sacudidura da peneira. Estamos a referir exatamente à mesma profecia, Amós 9:9. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo, porque hoje a palha está junto com o trigo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está esfriando. E este é precisamente o tempo em que o genuíno será mais forte. Ou seja, como acabamos de ler em Apocalipse 9:9, mais forte o trigo permanecerá. Temos exatamente esta confirmação.
Então, o evento que vai separar e vai transformar a igreja de Laodiceia no povo remanescente que vai levar o evangelho eterno a todo mundo, é aquilo que está profetizado em Amós 9:9, a sacudidura. Mas será que este alinhamento que nós vimos é nesta altura que irá haver esta sacudidura final? Vamos ler. Será que tem a ver com as leis dominicais? O que é que diz a profecia? Quando a lei de Deus for anulada, ou seja, quando for promulgada a primeira lei dominical, a imposição de guarda ao domingo, como nós vimos ontem, sua igreja será peneirada por terríveis provas terríveis. E em uma proporção maior do que agora podemos prever, dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demónios. Ou seja, o que é que este texto nos está a dizer? Quando a lei de Deus for anulada, quando for instituída uma lei dos homens para promulgar a guarda do domingo, então se dará início à sacudidura. Mas este texto ainda diz outra coisa, que é uma proporção grande daqueles que fazem parte do povo de Deus, em vez de compreenderem o que está a passar, não, serão enganados, como vimos ontem em Apocalipse, capítulo 13. Serão enganados pelos argumentos que vão enganar todo mundo e que vão levar todos a aceitar estas leis dominicais. Continua o texto e diz-nos agora em Testimonies, volume 5. Não vai longe o tempo em que toda a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. A marca da besta é uma referência à segunda lei dominical, o ser obrigatório trabalhar no dia de sábado. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se aos escárnios, aos insultos, às ameaças de prisão e morte. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Exatamente nesse tempo acontecerá a sacudidura final no tempo de Deus. E haverá então o que é? A transformação da igreja de Laodiceia no remanescente final, que vai ser o povo que vai levar a mensagem final das 3 mensagens angélicas a todo mundo. Então, sim, o alinhamento que nós vimos será durante as primeiras leis dominicais que acontecerá a sacudidura final. E isto é algo muito importante para nós sabermos. Estamos no tempo de sacudidura. Tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem aos seus mandamentos por palavra e por ação. Ou seja, continuamos a escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens. Todos aqueles que não escolherem a lei de Deus, mesmo com ameaça de prisão, mesmo com ameaça de morte, esses serão lançados fora neste período de sacudidura. E algo de muito triste irá acontecer. Falando do povo de Deus hoje, falando da sua igreja hoje, há alguns que agora estão dispostos a empunhar as armas da peleja. Em ocasiões de verdadeiro perigo, tornarão manifesto que não edificaram sobre a rocha, a sólida rocha. Eles cederão à tentação. Os que tiveram grande luz e preciosos privilégios, mas não aproveitaram, sob um pretexto ou outro, onde retirar-se de nós. Isto quer dizer que aqueles que não estão verdadeiramente alicerçados na palavra de Deus, aqueles que verdadeiramente não compreendem aquilo que vai acontecer nos eventos finais, vão se retirar. Mas aqueles que aceitam o Evangelho eterno, aqueles que estão firmes
na sua palavra. Aqueles que entendem o que está escrito tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia. Percebem quais são os detalhes, os argumentos e não vão ser enganados. Mantiver-se-ão em pé e firmes. Os que tiveram oportunidades para ouvir e aceitar a verdade e se uniram à Igreja Adventista Sétimo Dia, considerando-se o povo de Deus, considerando-se o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas não possuem mais vitalidade e consagração a Deus do que as igrejas nominais, serão atingidos pelas pragas de Deus, tão verdadeiramente como as igrejas que se opõem à sua lei. Não sei quanto a vocês, mas isto é um texto que me faz pensar. Que triste situação será fazer parte da igreja que conhece estas verdades. Fazer parte da igreja que tem a revelação de todos estes detalhes no Espírito de Profecia. E mesmo assim, dentro desse povo, uma grande parte desse povo será atingido pelas pragas, como aqueles que não conhecem a verdade. Este é o alimento profético, então, da sacudidura. Será durante as primeiras leis dominicais que ela acontecerá. Por isso, nós temos que compreender quão importante isto é. Mas agora eu acho que é importante nós compreendermos que, apesar da sacudidura acontecer durante as leis dominicais, vai haver um motivo que vai provocar esta sacudidura. E esse motivo é o ponto principal deste nosso estudo. Diz o seguinte, em Testemunhos para Ministros, diz o seguinte, ao ouvir a sacudidura, pela introdução de falsas teorias, como aquelas que vimos ontem, não é? Ideias científicas, argumentos morais, estes leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, serão como a areia movediça. Escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Ou seja, todos aqueles que não tiverem uma âncora serão arrastados e serão enganados. Então, não sei quanto a vocês, mas eu quero muito ter uma âncora no tempo do fim. O que é então a âncora que vai impedir com que as pessoas sejam enganadas no tempo do fim? Diz-nos nos primeiros escritos. Estas mensagens foram-me representadas como quê? Como uma âncora para o povo de Deus. Aqueles que as compreendem e recebem serão preservados de serem varridos pelos muitos enganos de Satanás. Ou seja, no tempo do fim, os enganos preparados por Satanás e que foram revelados por Deus a Ellen White, vão ser esses pormenores que vão impedir o povo de Deus de ser enganado por Satanás. Isto quer dizer que o Espírito de Profecia, os testemunhos de Ellen White, serão esta âncora que irão preservar o povo de Deus de ser enganado. Eu acho isto incrível. Mas então, é muito importante nós termos esta âncora no tempo do fim. Mas reparem bem no que vai acontecer. Perguntei qual era o sentido da sacudidura que eu acabara de presenciar e foi mostrado que fora causada pelo positivo testemunho, motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Eu sei que este é um texto um bocadinho difícil, eu vou tentar explicar este texto de maneira mais simples. Ellen White recebeu uma visão, a visão de um grande iceberg e de uma embarcação, uma visão da sacudidura. E ela pergunta a Deus, mas o que é isto? O que é que quer dizer? O que é que vai provocar esta sacudidura? E foi-lhe mostrado o que é? Que vai ser provocada pelo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que vai ser provocado pelas mensagens que se encontram no Espírito de Profecia pregadas à igreja de Laodiceia. Vou explicar isto de uma forma mais simples e clara. No tempo do fim, dentro da igreja adventista sétimo dia, na altura em que a igreja vai começar a sofrer pressão
por causa das leis dominicais. Aqueles que aceitam o espírito de profecia e aqueles que não aceitam o espírito de profecia serão dois grupos que se irão opor. E o testemunho da testemunha fiel, ou seja, os escritos de Ellen White, vai provocar uma sacudidura na igreja de Laodiceia. Ou seja, a sacudidura vai ser provocada e a divisão vai ser feita no povo de Deus entre aqueles que acreditam no espírito de profecia e aqueles que não acreditam no espírito de profecia. Diz-nos em Testemunhos Seletos, e esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. E o que é que acontece? Vão se opor e isso causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Ou seja, durante o tempo das leis dominicais. Os detalhes que Deus deu no Espírito de Profecia vão ser pregados, vão ser apresentados para realmente as pessoas possam perceber aquilo que está a acontecer e possam optar pela lei de Deus e não pela lei dos homens. E aqueles que não acreditam na Espírito de Profecia, não aceitam, vão se opor e isso causará uma divisão dentro da igreja, uma sacudidura. E então, por isso é que nós estamos aqui a dizer que o Espírito de Profecia é fundamental no desenrolar dos eventos finais. E é por isso que Apocalipse 12:17 diz que a igreja remanescente tem duas coisas: a palavra de Deus e o Espírito de profecia. Porque Deus deu este Espírito de profecia no tempo do fim para que as pessoas não sejam enganadas pelos argumentos dos eventos finais. Então o próprio Apocalipse está a dizer, muito bem, aqueles que vão permanecer fiéis, vão fazer parte da igreja remanescente, são aqueles não só que guardam a lei de Deus, seguem a palavra de Deus, mas também que têm o Espírito de profecia com eles. Isto será um tema que vai tornar-se cada vez mais importante na igreja. O aceitar ou não o Espírito de profecia. E chegará a um ponto que este tema, e especificamente esta doutrina, que é uma das doutrinas fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é acreditar que Ellen White é o cumprimento do dom profético dentro da igreja, que vai determinar uma separação na igreja, e aqueles que se opõem vão saltar fora da igreja, do povo de Deus, e aqueles que acreditam vão permanecer firmes e fiéis. Uma coisa é certa, os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos, nos escritos de Ellen White. No tempo do fim, isto será uma realidade. É por isso que o último, o derradeiro engano de Satanás será anular o testemunho do Espírito de Deus. Dizer que realmente o Espírito de profecia não é válido, que se calhar não é inspirado. E não havendo profecia, o povo que se corrompe, dizem Provérbios 29:18. Satanás opera habilmente e de diferentes maneiras e por diferentes instrumentalidades para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no verdadeiro testemunho. A sacudidura acontecerá. Acontecerá numa altura terrível na história do povo de Deus. No início das perseguições no tempo do fim. Mas aquilo que vai provocar dentro da igreja a separação será o aceitar ou não o espírito de profecia. E este é o cumprimento de Amós 9:9. E continuando na visão da sacudidura, Ellen White conclui a dizer o seguinte: a igreja talvez pareça como está prestes a cair, mas não cairá. E com certeza os irmãos já ouviram falar muito esta frase, mas esta frase tem um contexto, está a falar da sacudidura final. Diz que a igreja talvez pareça estar a cair, mas não cairá, ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha precisa ser separada do trigo. Isto é algo terrível, mas tem
de acontecer. E vai acontecer. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando para a fileira do adversário. A sacudidura vai ser um final, vai ser um evento real, vai ser a maior crise dentro do povo de Deus, mas que resultará numa bênção incrível. Resultará no alto clamor da pregação das três mensagens angélicas. Como dizem Testemunhos Seletos, volume 2, página 164, o trabalho que a Igreja tem deixado de fazer em tempo de paz hoje, em tempo de paz e prosperidade, terá de realizar em terrível crise, sob as circunstâncias mais desanimadoras e proibitivas, mas será exatamente nessa altura em que se irá verificar quem são os verdadeiros fiéis do povo de Deus. O zelo dos que obedecem ao Senhor aumentará, não diminuirá, aumentará à medida que o mundo e a Igreja se unirem para invalidar a lei. Quando esta união entre a Igreja cristã, quer protestantes, quer católicos, se unir aos poderes seculares deste mundo para invalidar a lei de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, a sua fé não diminuirá, ela aumentará. Toda a objeção levantada contra o mandamento de Deus abrirá o caminho para o avanço da verdade e habilitará os seus defensores a apresentarem seu valor perante os homens. Há uma beleza, há um poder na verdade que nada poderá tornar tão evidente como a oposição e a perseguição. E para concluir, o último texto de hoje, como vimos já no início, muitos abandonarão. Profecia de Amós 9:9, ao sacudir a palha, o joio será lançado fora. Mas a promessa, a profecia é extraordinária que nos diz o quê? Que estandarte após estandarte era arrastado no chão. À medida que grupo após grupo do exército do Senhor, do povo de Deus, sai e junta-se ao inimigo, e tribo após tribo das fileiras do adversário faz o quê? Exatamente o sentido inverso. Se une ao povo de Deus que guarda os mandamentos, os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que forem representados por Cristo, como tendo chegado na hora 10ª. Ou seja, este alinhamento das profecias diz-nos algo extraordinário. Primeiro, nós vemos que os espíritos de profecia, os escritos são fundamentais no desenrolar dos eventos finais. Aliás, serão eles que vão ditar a sacudidura dentro da Igreja, entre aqueles que aceitam e aqueles que rejeitam. Por isso, não só como nós vimos ontem, a importância do espírito de profecia para vermos estes detalhes, pormenores, para não sermos enganados, também vemos hoje que será este motivo que irá separar a Igreja e transformar a Igreja de Laodiceia na Igreja remanescente, que vai levar as três mensagens angélicas. E vamos ver um milagre de Deus a acontecer. Todos aqueles que irão abandonar a Igreja, em que vão realmente abandonar a sua fé, vão ser substituídos por pessoas que nunca ouviram falar da verdade do Evangelho. E o seu lugar vai ser preenchido por estes que se irão converter, bem já dentro dos eventos finais. E juntos vão fazer parte do grupo que vai ver Cristo a vir com os seus próprios olhos, que vão passar pela grande tribulação, que vão ver a continuação dos eventos finais. Mas o ponto aqui é muito importante. Não possamos esquecer que o Espírito de Profecia tem um papel fundamental
nos eventos finais. E é por isso que eu recomendo a todos dedicarem a sua vida ao estudo da palavra de Deus da Bíblia, mas também a dedicarem tempo a ler aquilo que o Senhor revelou no tempo do fim, para que possamos ser ancorados e preservados, ser enganados pelos muitos enganos de Satanás que tem prontos para estes últimos dias da história deste planeta. Que o Senhor nos possa abençoar e que possa realmente nos dirigir e que possamos ficar firmes e fazer parte deste grupo que não vai ser enganado por Satanás nos últimos dias deste planeta. Amém. 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 Deus seja louvado. Que o Senhor nos ajude e nos mantenha alertas, firmes, em pé, de prontidão. Nesse momento, nós vamos fazer as orações para a transição do bloco aqui, e eu gostaria de um voluntário para fazer a segunda oração, e a terceira oração cantada será feita pela nossa irmã Cataca. Tudo certo aí, irmã Cataca? Tudo. E amém. Deus seja louvado. Irmão Rubens, você pode fazer a primeira oração, por favor? E a gente vai fazer aqui a Sim. segunda. Ok, vamos orar então. Querido Pai que estás mais altos céus, louvado seja o teu santo e divino nome. Quero-te agradecer, bom Pai, porque tu demonstras constantemente o teu amor por cada um de nós. Obrigado por nos amas, Senhor, tanto que constantemente queres, Senhor, nos revelar tudo o que é necessário para não sermos enganados por Satanás. E obrigado, bom Pai, porque tu nos ensinas hoje que devemos manter-nos firmes e fiéis, que devemos estudar aprofundadamente a tua palavra e devemos também prestar atenção, Senhor, aos pormenores e aos detalhes adicionais, à lupa que tu nos concedestes através do Espírito de Profecia, bom Pai. Queremos te pedir, Senhor, que nos ajudes a compreender todas estas coisas e a alertar os nossos amigos, os nossos irmãos, as nossas famílias, Senhor, para aquilo que se aproxima. A profecia é muito clara, bom Pai. Vai haver uma divisão tremenda dentro do teu povo. Vai haver uma crise terrível dentro da tua igreja. Irão se separar em dois grupos. Aqueles que aceitam o Espírito de Profecia e aqueles que não aceitam. E serão, bom Pai, aqueles que não aceitam que irão saltar fora. Como está escrito há milhares de anos atrás na tua palavra em Amós 9:9, que diz exatamente isso, bom Pai. E que o trigo, os teus verdadeiros fiéis, Senhor, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o Espírito de Profecia, que irão se manter firmes e irão, bom Pai, mesmo que ameaçados de prisão ou de morte, manter-se fiéis a Ti e compreender os dias em que vivemos e aquilo que se passa à nossa volta. Ajuda-nos a fazer parte deste grupo, ajuda-nos a estarmos atentos e alertarmos o máximo de pessoas que pudermos, bom Pai, para que possamos manter-nos firmes a Ti e recebemos a herança que é a vida eterna. São essas bênçãos e graças que pedimos hoje em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmã Isabel? Ainda na tua presença, Espírito Santo, graça te damos, meu Deus, por essa oportunidade única que o Senhor nos concede, meu Pai, de estarmos aqui, Pai, mas esse momento, Senhor, de estudo da tua palavra, Pai. Quero te pedir perdão, meu Deus, pelas faltas, pelos pecados cometidos, Pai. Contra ti, Senhor, tende compaixão de nós, Espírito Santo. Graça te damos, meu Pai, porque o Senhor não nos deixa, Pai, assim no escuro. O Senhor está sempre, Pai, nos dando a tua luz para que possamos seguir a ti, Senhor. Sem medo, Pai, seguir a ti com amor, com o coração e a mente aberta para receber de ti a tua porção dobrada do teu Santo Espírito, Senhor. Graça te damos, meu Pai, porque o Senhor mais uma vez enviou o teu filho aqui, Senhor,
o teu filho, o teu servo Rubens, para trazer essa mensagem, meu Deus. Que possamos estar, meu Pai, atento a todos os detalhes, Senhor, que está acontecendo, que está por vir. Eu sei, meu Deus, que o Senhor está nos alertando de tudo, Pai. Nós estamos vivendo isso, Senhor, hoje. E eu creio que o Senhor está às portas para nos buscar. Eu vejo tanta coisa, Pai. Mas eu creio que o Senhor está nos fortalecendo para que não venhamos cair. E o Senhor está sempre nos ensinando, nos dando direção. Obrigada, Espírito Santo. O Senhor disse que não nos iria nos deixar órfãos. O Senhor irá nos buscar. O Senhor enviou o Consolador Espírito Santo para que possamos continuar na Tua presença, entregando o nosso coração a Ti. Eu sei, Pai, que somos misericórdia, somos miseráveis, Pai, mas o Senhor, Pai, nos ama com esse amor incondicional. Te peço perdão por tudo, Senhor. Continue cuidando de cada família aqui representada, Senhor. Cada filho teu aqui, Senhor, que tem suas lutas. Eu sei que o Senhor está, meu Deus, cuidando de cada um, Pai. Cada um que tenha essa enfermidade do câncer, o Senhor pode curar, se tu quiseres, meu Pai. Que o Senhor é um Deus que é o nosso médico por excelência, sabe de todas as coisas, o Senhor soberano. Também, meu Deus, tem pessoas no YouTube que fizeram seus pedidos, aqueles que não fizeram estar no coração, entregam no teu altar para o seu Pai, fazer o teu querer, o teu redor na vida de cada um, Senhor. O Senhor é o maior intercessor de nossas vidas. É isso, meu Pai, que possamos continuar na tua doce presença, Pai, buscando, confiando, sendo obediente a Ti, Pai. Porque eu sei que se cairmos, o Senhor está disposto a nos a levantar. O Senhor sempre está com Tua mão estendida, Senhor. E que não viemos perder, Pai, a Tua direção, que não viemos perder o Teu amor, porque é o único que nos salva, que nos liberta, que nos restaura e que nos dá sabedoria, o discernimento e entendimento da Tua palavra. Que é através da tua palavra que nós encontramos a luz e iremos ser vencedores a cada dia, Senhor. Que o Senhor mesmo prometeu e as tuas promessas se cumprem. Obrigada, Espírito Santo, por esse momento único que o Senhor nos concedeu aqui hoje, Senhor, e a cada dia o Senhor está nos concedendo. A tua graça e a tua misericórdia nos alcançou. É isso que eu te peço, essas bênçãos de agradecidas nos méritos de Jesus, porque nós não merecemos nada. Nós o fazemos somente nos méritos dele, que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmã Cataca, Todo novo ser, onde jamais verei tanto Criador. Quero sim estar no novo lugar, onde cada flor será regada com amor. E este lugar que tanto anelo ir, muito em breve lá será meu novo lar. Quando eu olhar bem mais profundo, serei feliz, tão feliz, feliz. Quando ali eu for, sentirei o calor
meu bom Senhor que está a sempre guardar, não olhar atrás, não se desfaz. Surge em cada coração a verdadeira paz. Se este lugar que tanto belo ir, muito em breve lá será o meu novo lar. E quando eu olhar bem mais pra frente, verei Jesus, e Jesus, serei feliz, tão feliz, feliz, com meu Jesus, e Jesus, serei feliz. Amém. Amém. Deus seja louvado. Ao Senhor toda honra, toda glória e também o nosso louvor. Nós vamos dar continuidade aqui e eu gostaria de convidar você que tem aí um testemunho, que tem uma mensagem que o Espírito Santo falou ao seu coração através da palavra de hoje. Eu vejo aqui que o nosso irmão Rubem, por algum motivo, não se encontra mais conosco. Pode ter sido ali. A diferença de horário é muito grande e também, como ele falou, a transmissão lá, a conexão também não ajuda. Mas o que Deus falou grandemente ao meu coração através dessa mensagem, algo que eu sempre venho sendo despertada. Eu estou na igreja, mas eu estou observando a luz que está irradiando sobre mim. Nós temos recebido tanta luz, irmão, tanta luz. Esta igreja, não há dúvida que é realmente a igreja de Laodiceia. Mas em que estado nós nos encontramos? Nesse tempo de graça, onde nós temos o testemunho de Jesus dado a nós como folhas de outono. Ninguém poderá dizer que não teve contato, não sabia, não conhecia. Nesse tempo, eu e você seremos cobrados pela luz que nós estamos recebendo. E olha quanta luz nós recebemos hoje. Quão grande é o amor de Deus por mim e por você. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia de decisão. Irmão Demilson, sua mãozinha está levantada. Pode abrir seu microfone, querido, e pode
compartilhar conosco o que o Espírito Santo está a dizer para você. Deus seja louvado, bom dia. Bom dia a todos meus queridos irmãos. Eu atentei muito a um texto que o irmão passou aí, que foi de Ellen White, da Review and Herald, 31 de dezembro de 1857, onde ela falou que o testemunho direto contido do Conselho de Testemunha Fiel e Verdadeira, a mensagem de Laodiceanos, vai causar, né, sacudidura. E ela fala que muitos não suportarão esse testemunho direto, se levantarão contra ele, e é o que vai causar, então, a sacudidura entre o povo de Deus. O interessante é que quando a gente lê esse texto um pouco mais abaixo, né, ela, após esse testemunho direto, ela vê um grupo, então, se levantando, né, em perfeita harmonia, né, e ela via, né, que antes este grupo que tinha passado por forte sacudidura, eles foram revestidos, né, por uma armadura dos pés à cabeça e proclamavam a verdade com grande poder, né? E ela perguntou para o anjo o que causou essa mudança, né? E o anjo respondeu para ela, foi a chuva serôdia, né? O refrigério pela presença do Senhor, o alto clamor do terceiro anjo. Então a gente percebe que essa sacudidura, ela vai trazer, essa mensagem lá Laodiceia, ela vai trazer como resultado a chuva serôdia, né? Eu acho interessante isso, porque numa outra passagem também de Ellen White, no mesmo livro, né, Review and Herald, 22 de novembro de 1892, ela fala o seguinte, né, que o tempo de teste está bem à nossa frente, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este, ela diz, ela afirma, é o começo da luz do anjo, cuja glória encherá toda a terra. E quando eu uno essas duas mensagens, irmãos, a gente percebe a importância hoje de nós aceitarmos a mensagem da justiça comunicada e imputada de Cristo. Que esta, irmãos, a aceitação da mensagem de justificação pela fé, ela é a base da mensagem do terceiro anjo. E se nós hoje rejeitamos, porque a mensagem da justificação pela fé, ela é a solução para que Laodiceia ela saia do seu estado de mornidão espiritual. Então, eu creio que a mensagem de justificação pela fé, ela tem uma mensagem, ela traz um peso muito grande nessa sacudidura. Porque a rejeição hoje da mensagem da justificação pela fé, ela vai trazer para a igreja de Laodiceia a sacudidura. Por quê? Porque a mensagem da justificação pela fé é a solução para a igreja de Laodiceia. E se ela não aceitar essa mensagem, ela vai ser sacudida. E quando eu vejo lá em Review and Herald 27 de 5 de 1890, Ellen White fala que a mensagem do terceiro anjo, ela não será compreendida e ela será chamada de falsa luz pelos que recusam andar em sua glória progressiva. Né? Então, isso é muito importante. Eu li um livro, não sei se os irmãos conhecem, O Retorno da Chuva Serôdia, de Ron Duffield. É um livro que eu aconselho os irmãos a lerem. Ele fala que a mensagem de justificação pela fé, ela foi pregada com poder por mais de 10 anos. E durante, né, esse período, a atenção da liderança da igreja na época foi chamada para a realidade da crise de Minneapolis. E essa mensagem, segundo ele, se fosse aceita pela igreja nesse período, ela daria início à chuva serôdia, né? Então a gente vê a importância, irmãos, da mensagem de justificação pela fé neste contexto da sacudidura, né? É uma relevância muito grande nós compreendermos e aceitarmos a mensagem de justificação pela fé. Verdade, irmão. Já encerrou sua fala? Sim, irmã, já enterrei. Deus seja louvado. Deus abençoe pela contribuição e nós precisamos realmente estar atento. O tempo é hoje, nós devemos cavar fundo e não vacilar nesses estudos e aceitar as mensagens. A questão é que, em muitos momentos,
nós achamos que não estamos prontos, que não estamos é, preparados e, e ficamos aí, realmente na mornidão, nem dormindo e nem acordados. Precisamos estar alerta para todas as mensagens que estamos recebendo em tempo de paz, porque é o que nos foi apresentado hoje. O que não estamos fazendo nesse tempo, faremos em tempo de angústia. Que Deus tenha misericórdia de nós. Irmão, se for possível, depois compartilha conosco aí no chat o texto que o senhor leu, a continuidade aí, para que todos possam ter acesso. Eu tinha visto aqui a mãozinha do irmão Roberto. Bom dia, meu irmão, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. Pode abrir seu microfone e compartilhar conosco aí Bom a dia, palavra do minha Senhor. irmã. Deus abençoe sua vida. Bom dia, grupo. Bom dia, família. Deus abençoe a cada um, né? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós e vamos estar no céu junto, nós, nossos familiares, em nome de Jesus. Só para completar o que o irmão Denilson falou com maior propriedade, para a honra e glória de Deus, né? Seja louvado. A questão vai ser a solução para esses últimos dias é realmente a justificação pela fé, a qual nós devemos entender que Jesus, ele fez tudo por nós, que a Bíblia diz que o querer efetuar vem dele, e aquele que começou a boa obra há de terminar, né? Mas aqueles que recebem luz e às vezes rejeitam qualquer tipo de luz, aí tem que ficar clamando, porque às vezes a gente não consegue assimilar, ou devido aos hábitos que a gente cria, falo isso até de mim mesmo, que a gente cria, né, criamos hábitos ao longo da nossa vida, na educação que nós temos nesse mundo, né, em todos os sentidos, que é nos afastar do nosso Deus. E aí você tem que agir pela fé e a razão das faculdades superiores, que é o juízo, a consciência e a razão, para você poder estar firme, porque vai vir desânimo, vai vir preguiça, vai vir problemas, vai vir tudo, porque você vai nadar contra a maré quando verdadeiramente você quer fazer a vontade do nosso Pai, nosso Deus. Então a gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente vai receber luz e as mensagens que a gente recebe aqui é só um despertamento para você e também ter a tua intimidade com Deus, né? Ou você estuda antes, ou você estuda depois. Não ficar só vindo aqui, ouvindo a palestra e depois, tem que trabalhar, não. Não, às vezes é melhor você fazer o teu devocional, a tua intimidade sozinho, do que ficar, às vezes, assistindo alguma palestra. Porque você tem que ter intimidade com o seu Pai Celeste, né? E você, cada um aqui, quando aceitou Jesus, se tornou filhos e filhas, amigos e amigas de Deus, né? Então, infelizmente, muitos não vão aceitar, e muitos nem aceitam essa justificação pela fé, e quando eles entenderem ou entendem, é mal compreendida, no sentido de que a gente só tem o poder da escolha. A gente escolhe estar do lado de Deus, porque o Senhor, o querer efetuar vem de ti, aquele que começou a boa obra, de terminar. Mas você, se você recebe luz e não quer fazer, como ele vai poder progredir? Igual as outras igrejas, que, por exemplo, eu me lembro que no estudo que nós fizemos, a igreja metodista, ela recebeu luz até mesmo do sábado, eles rejeitaram, né? E eles não progrediram como igreja, né? Que eles são muito mais velhos que nós, como adventistas do sétimo dia, né? E pela misericórdia nós estamos aqui, né, como igreja, e é muito triste isso, porque somos todos iguais perante o Senhor, né? Jesus quer salvar todo mundo porque ele morreu por todo mundo. E quando você receber luz, você aceite de coração, mesmo que vá contra a sua vontade, né? Então, porque essa justificação pela fé, ela é muito importante agora nesses últimos dias, porque vai ser o último alto clamor também, que vai ter que encher toda a terra, para as pessoas se conscientizarem, né? E uma das coisas também que a gente tem que aceitar, e eu vejo às vezes muita resistência, é do espírito de profecia, como o irmão lá
né, esse português falou aí, que eu não lembro o nome dele, e no sábado agora, quando eu cheguei na igreja para pregar, quem me chamou falou, olha, a igreja aqui você pode falar o que você quiser, tudo bem, não tem problema, mas a igreja aqui é um pouco resistente a algumas pessoas quanto ao espírito de profecia. Eu fiquei muito triste, sabe? Mas, irmãos, mas eu não fiquei quieto. Eu falei o que tinha que falar da mensagem, né? Com amor, com carinho, com educação, que a gente tem que falar. Mas eu fico triste porque não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira que eu ouvi falando isso. E se cada um adventista aqui soubesse as 28 crenças nossas, né? Até no manual da igreja realmente, fala sobre o Espírito de Profecia, é o mesmo teor da Bíblia. É só questão de profetas canônicos e profetas não canônicos. Então, quem não aceita o Espírito de Profecia está rejeitando o próprio testemunho de Jesus, é o próprio Jesus falando também, que Jesus falou através dos profetas, né? Ele veio, quem vinha no Antigo Testamento falar com os profetas, todos ele era Cristo, porque o Pai ele está em luz inacessível, a qual quando o pecado, ele sabia que o pecado ia chegar no céu, ele já foi para a luz inacessível, a qual homem nenhum viu, e nem os anjos. Então, Deus, o Pai, ele está em luz inacessível até se completar tudo isso, que ele vai vir junto com Cristo para poder, que o fogo consumidor vai consumir tudo aquilo que tem em pecado, porque o Pai vai ser assim, né? Então, o Espírito de Profecia está no grau e teor, né, de generosidade, de normalidade junto com a Bíblia, né? Porque quem recebeu a luz maior, que é Cristo, foi todo ser humano que se constituiu profetas e profetisas. Agora, sendo canônico ou não canônico, isso é só um detalhe. Porque, por exemplo, João Batista, ele foi o maior profeta que Jesus falou, nascido de mulher, que não teve nem Moisés, nem Noé, nem outros mais, Elias, que foi para o céu tornado. Ninguém foi maior que João Batista. E João Batista é um profeta não canônico, né? Nós sabemos disso, que ele não escreveu a Bíblia, Elias também não, e Enoque também não. E foram homens de Deus que a gente vê aí. Ellen White é a mesma coisa. Então você tem que acreditar no Espírito de Profecia como um teor de grau de igualdade, né? De inspiração, dizemos assim, tanto de iluminação como de inspiração. E também tem um livro chamado A Mensageira do Senhor, que é de Herbert Douglas, que é um pastor bem renomeado, ele já faleceu, dentro do Adventismo, e aí a própria Igreja Casa Publicadora publicou esse livro, né, que nós temos aqui até, e lá tem uma página, não me lembro bem agora, diz que mesmo a Bíblia e o Espírito de Profecia têm o mesmo grau de inspiração que é o que o Espírito Santo deu, né? Então eu fico muito triste com isso, né, porque muitos vão rejeitar, e infelizmente quando rejeita a Bíblia, que é a palavra de Deus, e o Espírito de Profecia, que também é a palavra de Deus, né? Porque todas as pessoas, tanto profetas canônicos e não canônicos, são luz menores. A Bíblia e o Espírito de Profecia são luz menores. Luz maior é Cristo. E com isso as pessoas não têm um bom entendimento, né, de receber essa luz e não aceitar, aí acaba tirando outras luzes e assim caindo na incredulidade, ao qual Satanás vai colocando na mente e aí vai se afastando aos poucos. Tem uma citação que eu gostaria de ler para finalizar. Está escrito assim, peraí, deixa eu ver aqui. Fé pela qual eu vivo, a página 332.5, na versão do app. Diz assim, ó, mas não se deve negligenciar a graça representada pela chuva temporal. Só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. A não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Então a gente tem que ver isso, entender que tudo que Deus dá como luz, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, é para o nosso aprendizado, é para o nosso conhecimento e crescimento. E assim a fé vai aumentando, porque a fé vem de Deus e a gente pede a Ele nos dá, e aí vai desenvolvendo, né? E com isso a coragem, a força, o ânimo, né? Tudo isso vai desenvolvendo naquele que realmente está buscando ao Senhor. Peço que vocês orem por mim, né? Porque a gente também tem essas debolezas que vêm, né, devido à nossa estadia nesse mundo ainda, mas nós precisamos pegar com o Senhor. E que eu estou orando por vocês e suas famílias também, em nome de Jesus. Obrigado, irmã Juninha. Deus abençoe a sua vida, sua família e todos que estão aí ao teu redor, minha amiga.
Continue orando por mim, eu estou orando por vocês também, por vocês e sua família. E todos aqui e suas famílias. Amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, irmão Roberto. É sempre bom a gente ter a partilha aqui do que o Espírito Santo vem falar conosco, né? E é interessante que compartilhemos, que falemos aqui, porque esta é a oportunidade que nos é dada pelo Senhor. A sala da consagração é realmente uma escola, uma sala de aprendizagem, onde o nosso professor é o professor Espírito Santo. Então, que Deus continue abençoando cada um que tira o seu tempo. O irmão Roberto disse algo muito singular. Todos nós, irmãos, precisamos ter o nosso momento de intimidade pessoal com Deus. De sentar no colo do Senhor e dizer para Ele, Pai, eu quero entender. Quantas vezes foi nos dito assuntos aqui que nos deixava assim, como pode ser, Senhor, eu não entendo. E a mensagem de justificação pela fé é uma delas, que em muitos momentos deixou os alunos de cabelo em pé, sem, vamos dizer assim, compreender o que realmente o mensageiro estava falando, e à luz do Espírito Santo, fomos compreendendo e fomos crescendo na graça. É uma escola aqui onde alunos vão, alunos vêm, mas sempre está aberta. E Deus continua falando conosco. E hoje, Ele nos deu uma mensagem muito profunda, que neste dia de hoje nós possamos estudar, revisar os textos que nos foram apresentados. Se há alguma dúvida ainda sobre esse assunto, não olhe para o outro, não. Olhe para Jesus e deixa a luz refletir sobre você. O que ainda precisa ser mudado aqui? E se você tiver que olhar para o outro, que seja com um olhar de misericórdia, de atenção, de amor, como o irmão Roberto bem disse. Vamos ouvir essas coisas? Vamos continuar ouvindo? Vamos, porque a profecia está dizendo. O trigo e o joio estão crescendo juntos. Mas eles não permanecerão juntos até a eternidade, para a honra e glória do Senhor. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe neste dia a ser transformado pela misericórdia dEle e à luz da sua palavra. Quem gostaria de fazer a oração final? Não vejo mais nenhuma mãozinha levantada, nenhum microfone aberto. Os nossos irmãos já estão aí a despedir sem a oração, e eu sei que porque... Obrigada, irmão. Deus seja louvado. Eu sei que muitos têm que trabalhar e precisam ir aos seus afazeres. Então, que Deus possa te abençoar grandemente neste dia e que amanhã, às 5 da manhã, você possa novamente estar aqui para a continuidade desse estudo maravilhoso com o nosso irmão Rubem. Deus te abençoe, te dê um bom dia e até amanhã. Na sequência da oração, a irmã Aurê vai colocar aí o hino final e eu já me despeço de vocês com o coração cheio de gratidão a Deus e amor por cada um de vocês. Deus abençoe. Irmão Roberto, a palavra é sua. Aqueles que
puderem se ajoelhar, né? Se não puder também, não tem problema. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, Criador, mantenedor, legislador, soberano, justo, compassivo, misericordioso, protetor. Nós não temos palavras. Tua serva diz, Senhor, tua profetisa dos últimos dias diz que nós devemos, na oração, fazer todos os atributos, se possível, que nós conhecemos, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Mesmo assim, mais de 258 mil palavras no nosso dicionário de adjetivos do bem, o bom, não seria o suficiente para poder falar quão bom, quão maravilhoso és tu, Senhor. Nós que muitas das vezes, com a nossa teimosia, com nossos hábitos, nossas tendências hereditárias cultivadas, queremos nos afastar, ou muitas das vezes largamos tudo aquilo que tu tem para nós, porque tu criaste todas as coisas, inclusive a nós, e sabe de tudo, porque tu é onisciente, onipresente, onipotente. Então, Senhor, o manual de instrução está na tua palavra, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, para a gente poder viver uma vida santa, pura, agradável, irrepreensível, perfeita na tua presença, meu Pai. Senhor, sabemos que é muito difícil no mundo que nós vivemos, que nadamos contra a maré, Pai. Se a gente vai comer, se a gente vai beber, se a gente vai estar falando, se a gente está... Qualquer situação, Pai. E tudo aquilo que muitas das vezes a gente está difícil de deixar ou de largar, Pai. Que Tu possa nos ajudar, nos transforma. Na Tua palavra diz, tem mais de não sei quantas mil promessas, que uma delas, Pai, que eu me lembre, Tu disse para nós, não porque nós merecemos ou que estamos aqui reivindicando com... é um direito nosso, não. É porque Seu Filho amado nos amou. Primeiro, Tu amou, enviando Ele naquela cruz do Calvário. Depois, Ele se doou por nós. E aí, por isso que entendemos que todas as promessas que estão na Tua palavra vêm através da justiça de Cristo. E aqui nós estamos pedindo, suplicando, implorando, seja feita a Tua vontade, de nos dar um coração novo, um espírito novo, um espírito inabalável. Não retire o Seu espírito de nós, porque senão não podemos nada e não somos nada. Na Tua palavra diz lá em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Então temos que estar coligados sempre contigo, por favor. E na Tua palavra diz também, onde tiver 2 ou 3 ou mais reunidos, meu nome ali estarei. Eu creio que Tu está aqui conosco agora. Purifica o nosso ser, da planta dos pés ao último fio de cabelo. Nos ajude a entender quem és Tu, quem somos nós, um pedaço de barro com fôlego de vida emprestado. Nos ajude a colocar em prática todos os Seus ensinamentos, Seus princípios, Seus conselhos, Suas orientações, Suas leis, Seus mandamentos. Senhor, por favor, não nos deixe perecer para o mal, ou para o nosso próprio eu, ou para esse mundo, Pai, ou para Satanás, porque não pertencemos a eles, nem a nós mesmos, Pai. Pertencemos à criação que vem do Deus o Pai Todo-Poderoso, com Jesus Cristo e o Espírito Santo. E pela redenção, também pertencemos a Jesus Cristo, através do plano da redenção que as 3 divindades elaboraram. O Pai elaborou, o Filho executou, e hoje o Espírito Santo nos convence da justiça, da maldade, do pecado e do juízo que há de vir nesse mundo, Senhor. E pertencemos a Ti, Deus, 2 vezes, pela criação e pela redenção. Então, por reivindicação, por inteligência, de sabedoria, não pertencemos a eles, Pai. Pertencemos a Ti. Então, a nossa escolha está do lado de Ti, juntamente com meus irmãos aqui, nossos familiares. Por favor, nos salve. Se tem alguma coisa ainda que a gente não quer deixar, ou que nós não sabemos, nos ajude a vencer tudo por Ti. Essas bênçãos te pedimos nesse dia e que também te agradecemos cada dia que nós vivemos aqui nessa terra, Pai. Cada dia é um milagre da vida e nos ajude a sempre glorificar o Teu santo nome. E mesmo nas tribulações, nos desertos, nas fornalhas, eu sei que Tu está conosco. Então, Senhor, e nos ajude a passar por elas também, por favor. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito. Muito obrigado por tudo que Tu faz. E muito obrigado porque tudo o fará por nós. Graças te damos por tudo, Senhor. Obrigado por dar do melhor do céu, que é Jesus Cristo, nosso Filho, Salvador e Rei. Essas bênçãos te pedimos, já te agradecemos. Com a proteção, eu consagro e santifico a todos nós na Tua presença, nossos familiares, em nome de Jesus,
para que tu possa nos proteger de todo mal, segundo o teu querer e a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Por vales de aflições, se preciso for passar, ou mesmo se feliz, sempre em paz puder andar, bem sei, seguro estou, se ao sol ou sombra vou, na luz ou nas trevas, irei com Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus. Seguindo sua lei, do céu eu terei a santa luz. É meu privilégio levar a sua cruz. Irei, pois, a todo lugar com Jesus. Se as novas do Evangelho for meu dever levar ao pecador perdido nas trevas a vagar, se é que me toca a mim pregar a Cristo assim, se Ele me guiar, irei com Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus. Seguindo sua lei, do céu eu terei a santa luz. É meu privilégio levar a sua cruz. Irei, pois, a todo lugar com Jesus. Se a minha sorte for mesmo em casa a cruz levar, quando outros a proclamam em terras de além-mar, se fico, pois, ou vou, contente sempre estou, pois sempre comigo eu tenho a Jesus. A todo lugar eu irei com Jesus. Seguindo sua lei, do céu eu terei a santa luz. É meu privilégio levar a sua cruz. Irei, pois, a todo lugar com Jesus. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos. Até amanhã, pessoal. Deus abençoe a todos. Vão em paz, em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, pessoal! Amanhã, Elô.